Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as marmitas, né? Quem já faz marmitas. Então, como que eu vou conquistar novos clientes, Fernanda? Acho que eu já saturei, eu já não tenho mais criatividade para onde eu posso ir, onde eu posso chegar, né? Então, eu não sei, eu estou assim já sem saber para onde caminhar, dar os próximos passos. Uma coisa muito importante é você que já está fazendo as suas marmitas, você olhar primeiro para suas fotos e entender se essas fotos elas já estão legais, tá? Porque se você não tem uma foto atrativa, uma foto que você olhe, que dê vontade de comer, muitas vezes o seu cliente ele também não vai ter esse desejo. Não precisa ter um fotógrafo profissional, tá? Se você tiver uma grana e conseguir investir nessas fotos, é muito melhor. É importante você olhar para suas referências, né? E ver como que eles apresentam esses pratos. Então, às vezes, você ainda está vendendo de uma forma muito simples e talvez você precise renovar, criar uma logomarca, uma identidade visual, né? Então, talvez você consiga fazer isso pelo próprio Canvas. Eu já tenho mais dificuldade, então eu prefiro ter uma pessoa que faça isso para a gente, né? Então, organizar o seu caixa financeiramente para você conseguir pagar essa pessoa, aí você vai falar, tá, mas eu vou gastar um dinheiro que eu não tenho agora. Mas pensa que esse é um investimento que vai te dar um retorno melhor, né? Eu tomei essa decisão de novo agora. A gente vai fazer novas fotos em breve, a gente só está ajustando o nosso cardápio de novo. Em breve a gente vai fazer novas fotos, e aí eu decidi contratar uma pessoa específica que faz um fotógrafo específico de comida, tá? Porque até então eu fazia as fotos com as minhas amigas e a minha cunhada fotógrafa, mas a minha cunhada ela tem muita experiência com pessoas, tanto que as nossas fotos agora de campanha ficaram lindas, porque a partir do momento que, por exemplo, hoje eu vendo com as fotos que eu mesma faço, mas as fotos ficam um pouco escuras. Tente trabalhar uma ambientação, uma iluminação, veja algumas dicas de fotos pela internet mesmo. Já consegui dar esse passo, eu mesma já estou tirando essas fotos bonitas. Então, procure algum fotógrafo que faça essas fotos para você, por mais que seja algum conhecido, que talvez te cobre um pouquinho mais barato, que ainda não tem experiência com foto de comida, né? Mas faça uma foto com luz bacana, com uma câmera melhor, e aí você já vai começar a montar o seu catálogo de uma forma melhor. Se você já estiver vendendo aí uma quantidade boa de marmitas, é importante você pensar no tipo de parceria que você consegue, quem pode revender o seu produto, né? Então, eu fiz ali as fotos, mandei para uma designer fazer um cardápio, eu fiz o meu cardápio no Canvas. Eu, particularmente, não sei mexer no Canvas, tá? Então, eu prefiro pagar para uma pessoa fazer um pouquinho melhor do que eu fazer e dar errado e acabar não conseguindo divulgar o meu produto. Então, se eu tenho dificuldade, eu vou procurar quem faça isso para mim e de uma forma que eu consiga pagar, né? Então, isso tudo é importante. Se você já está fazendo as suas marmitas, você já tem aí um pouco mais de experiência, você já tem talvez um fluxo de caixa que você consegue apertar um pouquinho para poder investir, porque isso é um tipo de investimento que você está fazendo no seu negócio, tá? Então, são pontos importantes que você precisa avaliar para colocar tudo isso em prática. E aí, assim, pensar como que você vai expandir. Então, por exemplo, quais os canais de vendas que vocês trabalham hoje? É importante avaliar se esse canal de vendas que você está fazendo, ele já está saturado, se você consegue conquistar novos clientes através desse canal que você está fazendo, tá? Então, por exemplo, se você está no WhatsApp, você consegue criar grupos, você consegue entrar em grupos de bairro, tanto de WhatsApp quanto de Facebook? Porque aí você fazendo isso, você consegue enviar esse seu cardápio, né? Então já começa de uma forma simples. Fernanda, eu já tô nesse patamar, eu preciso aumentar ainda mais. Bom, começa aí pessoalmente, em alguns lugares, em alguns estabelecimentos. Tente montar parceria, né? Então, por exemplo, uma academia, um centro de estética, um salão de beleza perto da sua casa, onde essa pessoa vai indicar, você dá algumas marmitas suas para essa pessoa provar, porque a partir do momento que essa pessoa, que é o seu parceiro, ele prova o seu produto,
ele vai indicar sabendo o que ele está indicando, tá? Então, sei lá, a cada 15 marmitas, 10 marmitas que você vender, dá uma marmita para essa pessoa. Ela com certeza vai indicar sempre e cada vez mais, porque ela sabe que ela vai ter um retorno sobre aquilo que ela está indicando. Às vezes a gente não consegue fazer parceria de pagar alguma coisa, mas talvez o pagamento em produto vale bastante a pena, tá? Então, troca de serviço, às vezes, né? Por exemplo, eu já fiz muito isso. Eu queria, sei lá, fazer luzes no meu cabelo, mas eu não tinha dinheiro. Então, eu ia lá e, ao invés de pagar pelas luzes, eu dava em marmita para minha parceira, sabe? E aí ela divulgava o meu produto, porque ela comia meu produto, e eu fazia o serviço, né? Eu fazia o cabelo lá com ela, e a gente fazia essa troca de experiência, troca de serviços e produtos, na verdade, tá? Então dá para vocês fazerem isso também, é uma coisa bem bacana. Se você ainda não está em condomínio, procure condomínios que você tem aí perto de você, converse com o síndico, veja como que você faz para entrar, para vender, se tem algum canal, se tem aqueles panfletos em elevador, se tem feirinhas, se você consegue entrar para essas feirinhas, quanto que você teria que pagar, faça o cálculo, veja se vale a pena, né? Então, olha quanta coisinha que já dá para a gente começar a fazer para a gente gerar aí novos clientes, tá? Outra coisa bacana também é você oferecer em lojas de produtos naturais, essas parcerias da sua venda de produto, tá? Você pode deixar algumas lá e aí a pessoa revende, né, o seu produto. É importante ter uma apresentação bacana para poder fazer isso, ou deixar o seu catálogo, e aí a pessoa que comprar e vier através dessa indicação dessa loja, você gera algum benefício, né, para quem está te indicando. Então, é sempre importante você fazer esse tipo de parceria, porque as pessoas também querem ganhar alguma coisa, né? Então, é um ganha-ganha para todo mundo. Se ela está te trazendo cliente, está te indicando, você precisa fazer algum tipo de pagamento. E é o que eu falo, às vezes não precisa ser em dinheiro, às vezes pode ser, muitas vezes pode ser em produto mesmo, né? Porque quem não quer comer saudável, quem não quer receber aí uma marmita pronta, né? Ao invés de ficar pensando em fazer ou comprar e comer comida errada todo dia. Enfim, muitas pessoas acabam gostando desse tipo de parceria e de benefício, tá? Então, pense bastante aí o que você pode conquistar. Eu acredito que esses são algumas dicas, né? Tem mais algumas, mas essas são algumas dicas que você já consegue dar um passo maior aí no seu faturamento, tá? Então, corre atrás disso. A academia é um bom lugar para você fazer parceria, tá? Profissionais da área da saúde, então, tanto o personal quanto o nutricionista que faz prescrição de cardápio, você consegue, né, fazer essa indicação, essa parceria. Os nutricionistas conseguem te indicar, você manda o seu cardápio, manda algumas marmitas para também esse nutri conhecer o seu produto, né? Esse personal, o aluno dele está fazendo atividade física lá pelo menos 2, 3 vezes na semana, ele não está conseguindo chegar ao resultado. Olha, personal, vamos fazer uma parceria, porque se seu aluno come certinho, uma comida fit, uma comida, né, mais saudável, e faz o seu exercício, olha que bacana, ele vai conseguir ter um melhor rendimento nos treinamentos dele, né? Vamos fazer essa parceria para a gente, né, ter um ganho melhor, tanto para mim quanto para você, quanto para o resultado do seu aluno, né? Então, são pontos aí importantes que você que já está vendendo as suas marmitas, você pode dar esse passo um pouquinho maior para você conquistar novos parceiros e novos clientes, com certeza, tá? Porque a partir do momento que você já não está mais sozinha, você tem uma rede de indicação, de apoio, você consegue realmente ir mais longe, tá? Uma coisa importante também, faça os seus pratos personalizados e direcionados para aquele público que você realmente quer trabalhar, tá? Não venda de tudo um pouco. Por exemplo, que nem eu acabei de falar do personal de academia e tudo mais.
esse é um público que te dá um retorno bom. Só que não adianta você fazer, por exemplo, comida brasileira e querer vender para esse público que é um público de academia, tá? Então é importante que você tenha determinado aí qual a sua linha de trabalho, de pratos que você vai executar nas vendas dos seus produtos, tá? Esse é um ponto muito importante, porque senão você pode ter aí uma rede de comunicação e bastante clientes interessantes, só que você às vezes se perde porque você quer atender todo mundo, tá? Então, direcione o seu cardápio, veja quem que pode ser seus parceiros, né? Quem que pode revender esse produto para você, e aí realmente você vai ter bastante sucesso, tá? Quando você entende esse relacionamento que você, né, pode ir junto para outros lugares e se divulgar, você consegue abrir um pouco. É como se fosse aquela história do cavalo. O cavalo anda assim, né, olhando para frente. Quando a gente tira aquela, eu esqueci o nome daquilo, mas aquilo que foca a visão dele de olhar para frente e abre a visão, a gente consegue ter muito mais possibilidades da gente vender, tá? Então é um pouco disso, olhar para fora da sua caixinha, olhar para fora do que você está fazendo. Quem está perto de você e quem que pode te ajudar nessa empreitada, né? Então, além de tudo isso, a gente também tem as pessoas que podem, né, seus familiares, seus amigos, são pessoas que podem te ajudar também a vender, né? De repente, no próprio trabalho, ou no condomínio que eles moram, ou para amigos pessoais deles, tá? Então, são redes de apoio aí que podem te ajudar. E é a mesma história. Ai, me ajuda, estou precisando arrumar novos clientes, me indica aí no seu trabalho, né? Eu dou uma marmitinha aí, umas marmitinhas para você provar, para você divulgar o meu trabalho. Então, se você conseguir trazer novos clientes, eu vou te bonificando aí com as minhas marmitas, tá? Então, são pessoas que realmente estão próximas de você e que podem te ajudar, que te querem bem, então que vão poder contribuir um pouquinho aí com essa ajuda, né, em relação aos seus produtos, tá? O que é importante também, você avaliar se o seu produto ele está pronto para o mercado, se você tem certeza que aquela combinação dos pratos ela está boa para você oferecer, se você tem que fazer algum replanejamento, reorganização do seu cardápio, isso é importante você avaliar também. Fez tudo isso? Qual o próximo passo? Né? Ver a questão da embalagem, se essa embalagem está te atendendo bem, se você precisa fazer alguma mudança, né, das embalagens, a etiqueta, se ela está muito simples, se você precisa profissionalizar um pouco, fazer em algum lugar, ou imprimir na sua própria casa, mas com alguma impressora um pouco mais específica, tá? Então, todo esse passo a passo eu já dei, gente. Eu comecei fazendo as etiquetas à mão. Então, eu entregava lá, escrito à mão, os ingredientes, a data de fabricação, a data de validade. Depois, eu dei um outro passo, que era fazer as etiquetas na impressora de casa, só que molhava. E aí, ela manchava ou apagava. Aí eu falei, putz, tem que entender que tipo de etiqueta que eu preciso usar. Eu descobri que eram as etiquetas térmicas. Aí eu fui para as etiquetas térmicas, comecei a comprar um modelo pronto, que aí eu preenchi a mão de novo, mas assim, não estragava, né? Era uma coisa mais profissional. Aí depois eu vi que eu precisava fazer ela toda impressa, então eu comprei a impressora Zebra específica para fazer a impressão das minhas etiquetas térmicas. Pensei, aí avaliei se valia a pena fazer em gráfica e vinha os rolos, e aí eu carimbava a data de validade ou se eu já imprimia tudo aqui. Então eu decidi comprar a nossa impressora térmica, decidi que faria as nossas impressões todas aqui, tá? Mas tem gente que opta em comprar de gráfica uma quantidade, investe nisso, né? Uma quantidade aí de etiquetas, e aí você vai usando essas etiquetas também dessa forma, né?
a parte da sacola que você vai entregar, se você vai entregar uma sacola bonita. Eu, particularmente, entrego numa sacolinha branca, porque eu acho que vale muito mais você mandar um cartãozinho, uma cartinha para o seu cliente do que você pensar somente ali na embalagem externa. Eu acho que se você tem uma embalagem interna bacana, com um rótulo bacana, e você manda ali alguma informação adicional, eu acho que o cliente gosta também, tá? Então, eu particularmente não mandei fazer sacola em gráfica, eu acho que isso vira lixo depois. Então, eu optei em investir melhor na parte de dentro, que é a marmita, o produto, e o meu cliente está muito satisfeito com esse resultado. É óbvio que se chegar lá para ele, né, uma sacola bonita e tal, ele vai gostar, mas assim, é o momento e depois aquilo acaba virando lixo, mas nada contra, nada de errado também quem faz uma super caixa, uma super sacola, tá? Só veja se isso está dentro do seu orçamento, se você consegue manter tudo isso, tá? Porque às vezes você está colocando um custo adicional para agradar o seu cliente, você está tirando do seu lucro, né? A gente vai falar sobre precificação em um outro momento também. Não é agora, ainda que vamos conversar sobre isso, tá? Mas são pontos que você precisa avaliar, tá? E aí, já está há algum tempo no mercado, né? Viu que já foi para muitos desses lugares que eu indiquei, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, fez parceria aí com um monte de academia, salão de estética, mas que você já não está conseguindo atender, já assim, fazer mais parcerias, porque isso já está ficando um pouco mais cansativo, que depende muito de você. Então, tá na hora de você pensar em montar o seu site, tá? Mas assim, a minha recomendação é você pensar em montar o seu site, ou se você já tem um investimento legal, né? Você já tem uma grana e consegue investir um pouco mais nisso, ou se você já tem mais tempo de experiência e tá se sentindo saturado, mas sabe que ainda dá para crescer, porque é um mercado que tem muita oportunidade de crescimento, dá para crescer muito ainda, tá? Isso eu falo com toda certeza, porque é um mercado que não satura, é um mercado que não cai. Então dá para você crescer bastante ainda na venda de comidas congeladas, por mais que tenha muita gente fazendo, mas ainda tem muito mais gente que compra, né? Então dá para você crescer bastante. E aí, quando você pensa em fazer, né? Se você já está pensando em fazer o seu site, faça pesquisa, veja se você tem essa habilidade, se você tem esse conhecimento que de repente você mesma possa fazer. Eu, mais uma vez, essa parte de tecnologia, de desenvolvimento, de plataforma, gente, isso para mim é uma tortura. Então, tudo que depende muito de eu ter que aprender isso, eu prefiro não fazer. Eu prefiro, de repente, vir aqui, passar o meu conhecimento para vocês, do que ficar perdendo tempo em tentar fazer e fazer tudo errado, porque eu tenho muita dificuldade, tá? Então, para isso, o que eu fiz? Eu contratei uma empresa que fizesse o meu site. A gente pagou a plataforma e aí as meninas desenvolveram lá o site. No começo foi bem demorado, porque eu não tinha tanto dinheiro. E a plataforma por si só, ela é muito prática de fazer, mas mesmo assim eu ainda tinha dificuldade. Então eu paguei para uma colega de novo, né? Vir aqui e fazer comigo o nosso site, e depois que o nosso site estava pronto, aí a gente vai fazendo os ajustes, mas é importante primeiro deixar a coisa acontecer, o site rodar, para depois você pensar em novos investimentos, para você pensar em atualização, para você pensar em tráfego, para você pensar em divulgação maior, tá? Então, primeiro faça o site, faça acontecer, comece a divulgar para toda essa lista de clientes que você já tem. E aí, quando essas pessoas começarem a migrar e comprar diretamente no seu site, aí sim vale a pena fazer investimentos, tá? Antes disso, não. Antes de você fazer e pôr a coisa para rodar, não vale a pena você pensar em investir no seu tráfego, no seu site, investir em tráfego no seu site para ele rodar sozinho, porque você precisa primeiro entender se ele está usual, tá?
Então, essas são algumas dicas, né, para quem já trabalha aí com comida congelada e quer realmente começar a vender mais, conquistar um público maior, que aí dá para você escalar um pouquinho mais, tá? Mas tenha em vista também que você indo para uma plataforma, ela não vai se vender sozinha e que você precisa pagar para isso acontecer, né? Então, conforme as coisas vão acontecendo, você precisa desse orçamento. E aí, mais uma vez, é reinvestir dentro da sua empresa, tá? Porque as pessoas falam assim, não vou gastar dinheiro com marketing. Gente, não é gastar dinheiro com marketing, não é gastar dinheiro com o desenvolvimento do site, mas é um investimento para você, muitas vezes, tirar isso das suas costas. Porque a partir do momento que o site começa a rodar de forma natural, o tráfego começa a rodar, você começa a investir mais, vai trazendo mais gente para o seu site vai ficando mais conhecido e você vai vendendo melhor, tá? Então, por isso que é importante você não pensar que isso, fiz o site, agora não preciso fazer mais, não preciso fazer mais parceria. Pelo contrário, você vai divulgar o seu site, quando você for nos eventos, você vai divulgar que você vende pelo seu site, isso vai te dar mais credibilidade, vai fazer as pessoas te enxergar como empresa, e isso vai gerando mais conexão para depois começar a gerar mais venda, mas não é da noite para o dia, tá? O nosso site, a gente fez o nosso site, a gente demorou, porque foi uma época que eu fiquei doente, enfim, estava sem dinheiro, daí a gente demorou um pouquinho para fazer o site. Quando ele estava redondinho, algumas coisas começaram a atualizar. Só que eu não conseguia vender só por ele. Aí eu tive que fazer um monte de panfleto, cartão de visita, ir nos lugares, apresentar, falar que a gente tinha um e-commerce, que é um canal, um site de venda. As pessoas, nossa, que legal, você já tem um site. Então, isso gera uma credibilidade maior e você vai educando os seus clientes, os seus compradores ali, né, a comprar através desse canal, porque tem muita gente que já está habituada a comprar com você pelo WhatsApp, tem preguiça de ir para o seu site, tá? Então talvez você tenha que ter outros canais além do site, para depois as pessoas começarem a conhecer o seu site e começar a comprar através dele, tá? Hoje ainda a gente tem um WhatsApp muito ativo, né? Que a gente faz toda a parte de atendimento, plantão de dúvidas, para as pessoas entrarem no site e comprar. Mas tem muita gente que não quer de jeito nenhum comprar pelo site, porque acha que é trabalhoso, tá? Então, só para a gente relembrar o que a gente falou, tá? Os canais de vendas que você pode começar a estruturar, que é primeiro, né, o WhatsApp, primeiro fazer as fotos, né, pensar em profissionalizar essas fotos, pensar em luz, pensar em fundo e tudo mais, rever seu cardápio, fazer uma arte bonita do seu cardápio, faz a sua logomarca. Com tudo isso, você já vai estar preparando as coisas para quando você fizer, né, for pensar mais para frente no seu site. Fazer parceria em academias, estética, salão de beleza, entrar em comunidades de Facebook e Instagram para você fazer as suas divulgações, tá? E se você já estiver vendendo há algum tempo e precisar aumentar, escalar um pouquinho aí pensar nessa estrutura de site, mas faça uma reserva financeira e pense que assim, não é fazer o site e você sair vendendo, você precisa ter investimento nele, que é através do tráfego, né, para poder entregar para mais pessoas aí o seu produto, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Esse conteúdo de hoje ele foi muito especial, porque ele foi muito direcionado para quem realmente está começando, né? Desculpa, quem não para quem está começando, mas para quem já está vendendo marmitas, né? Quem já está dando um passinho aí a mais, para quem precisa de novos clientes. E aí é para a gente conseguir se aproximar mais e você conseguir se aproximar ainda mais dos seus clientes. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever na nossa maratona. O link está lá na bio do Instagram. Corre lá, se inscreva, né? Que logo, logo a gente vai falar um pouquinho mais dela aqui para vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima live.